boa tarde! Estamos iniciando mais uma semana e com ela mais uma edição do IES TV Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023 e você confere junto com a gente as principais notícias do Brasil e do mundo. E eu quero começar o jornal de hoje trazendo para você um vídeo que viralizou e que deixou todo mundo irritado. Olha só que situação ocorreu nesse vídeo. Olha só essa rasteira. Essa senhora, ela foi acusada de furtar carne dentro do supermercado. Os seguranças encurralaram ela na parede e fizeram esta cena. Olha que absurdo, né? Que absurdo. Revoltou toda a internet nesse final de semana. E eu trouxe para você a matéria completa. Põe na tela. Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra dois seguranças de um supermercado em Guarulhos agredindo uma mulher que teria tentado furtar 2 pedaços de carne. Os seguranças do supermercado Fonte Nova chegam encurralando a mulher e um deles dá uma rasteira nela que cai no chão. A cena foi gravada por um homem que estava no estacionamento do supermercado. É possível ouvir um dos seguranças gritando e xingando. Passa! Passa, não fica mais aqui! Vai, passa! É pra lá sair, ó! É pra lá! Passa! É um absurdo, né? É um absurdo. Em nota, o supermercado Fonte Nova disse que, abre aspas, garante o desligamento imediato do funcionário que realizou tal ato, onde será apurado através de auditoria interna para esclarecer e tomar as providências necessárias. Fecha aspas. Aí, eu quero... Mostra de novo esse vídeo, põe de novo esse vídeo, porque eu fico imaginando, né? Se fosse um homem realizando isso, ele faria a mesma coisa? Eu estava no supermercado esse final de semana, eu vi 2 garotos furtando um atacadista, um atacarejo, e não fizeram absolutamente nada, deixaram o furto acontecer. É revoltante uma imagem dessa, porque a gente não sabe se roubou por roubar para poder usar drogas, bebida, ou se roubou por necessidade. Nessa imagem, a gente não pode julgar pela imagem, né? Porém, aparenta ser uma mãe de família. Pelo meu ponto de vista, aparenta ser uma mãe de família. Ainda mais na situação que nós vivemos hoje, que está todo mundo cada vez mais sem dinheiro, né? A necessidade de um pai e de uma mãe de família, ela é capaz de ocasionar situações como essa, né? É questão de averiguar e se resolver. E para os seguranças, né, que nos assistem, que são treinados, né, sabem muito bem que numa ocasião como essa é necessário chamar uma viatura da polícia. Ele está ali para assegurar, não para julgar, não para prender, e sim assegurar o supermercado. Ó, vindo para cá, o Google iniciou a demissão de funcionários no Brasil após anunciar corte global. Entre as áreas atingidas estão profissionais que trabalhavam com produtos financeiros, YouTube, marketing e publicidade. Põe na tela. Após anúncio de demissão de 12 mil pessoas no mundo inteiro, o Google começou a comunicar que o escritório brasileiro também sofrerá cortes na operação local. Os funcionários já estão sendo informados através de e-mails sobre a decisão da empresa, que vem sendo tratada como reestruturação de equipes. Entre as áreas atingidas estão profissionais que trabalhavam com produtos financeiros, YouTube, marketing e publicidade. A empresa não informou quantos funcionários foram dispensados ou quais áreas foram mais afetadas, mas segundo informações, o Brasil foi o país menos atingido. No anúncio global, a empresa havia informado que para funcionários demitidos, o pacote de rescisão seguiria a orientação da lei trabalhista de cada país. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, a companhia garantiu um pacote de continuação de salário por 16 semanas, com um adicional
de 2 semanas para cada ano que o funcionário passou na empresa. Além de plano de saúde por 6 meses e no Brasil, porém, ainda não há informação sobre os benefícios. Esses benefícios a gente consegue ver que são perfeitos e que funcionam lá fora, né? A gente consegue observar que esse benefício é bom para quem está lá fora e que tem um benefício bom aqui para dentro também, né? Isso porque nós estamos na metade de fevereiro ainda, hein? O ano começou ontem. Nós estamos na metade de fevereiro ainda. E só está vindo paulada no brasileiro, no povão, no trabalhador. Ê, Brasilzão, né? Ô, Brasil. Isso que é só dia 13 de fevereiro ainda. Ó, e por falar em Brasilzão, o governador Tarcísio de Freitas diz que está com Covid e vai despachar do Bandeirantes. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que foi diagnosticado com Covid-19 e que vai despachar do Palácio dos Bandeirantes nos próximos dias. Põe na tela. O governador fez comunicado através do seu Twitter e informou que testou positivo para Covid-19. Com sintomas leves, ele seguirá despachando normalmente da ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, cumprindo com todos os protocolos de segurança. Tarcísio está sendo acompanhado pelo Esper Calas, médico infectologista e presidente do Instituto Butantan. O comunicado foi feito no dia em que anunciaram que o Brasil passou no último domingo, né? Ontem, as primeiras 24 horas sem registro de mortes pela doença. Foram 298 casos notificados no Brasil e os dados do governo mostram que 83% da população já tomou o imunizante contra a doença. São 175 milhões de brasileiros vacinados e 484 milhões de doses aplicadas no país. Que o governador possa ter uma plena recuperação, né? Que bom que está com sintomas leves e mais feliz ainda em saber que ontem, pela primeira vez, o Brasil inteiro não teve uma morte de Covid-19. Isso mostra que a vacina está dando bons resultados, né? E que a pandemia está aí ainda. A gente não pode esquecer. Então, previna-se, cuide-se. A pandemia ainda não acabou. Ela diminuiu, está beirando a saída, né? A escassez desse vírus. E então, vamos nos prevenir. Olha, o Biden e o Lula se encontraram e eles falaram sobre vários assuntos, entre eles democracia e meio ambiente. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu na última sexta-feira com o presidente Lula e eles falaram sobre democracia e meio ambiente. Põe na tela. Após reunião entre os presidentes Lula e Joe Biden, os Estados Unidos confirmaram que vão contribuir com o Fundo Amazônia. Os Estados Unidos acenam a princípio com uma doação de 50 milhões de dólares, aproximadamente 261 milhões de reais, quantia que decepcionou a delegação brasileira no encontro. Além de fazer o aporte ao fundo, o governo americano também pretende convidar os países do G7, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido a darem o apoio. A Alemanha, outro país que integra o grupo, já contribuiu com o fundo. A adesão norte-americana, porém, não será imediata. Em uma nota conjunta publicada pelos dois países, as explicações sobre o envolvimento são esclarecidas e fica evidente que Biden precisa ainda de uma aprovação para liberar recursos. Olha só, o Lula prometeu acabar com o desmatamento da Amazônia até 2030. Em janeiro passado, já com o Lula na presidência, o desmatamento caiu 61% em relação ao mesmo período de 2022. Segundo dados oficiais publicados na última sexta-feira. Morre mulher resgatada após 100 horas sobre escombros de terremoto na Turquia. A mulher de 40 anos foi resgatada após a equipe de resgate a alimentar com água e sucos de frutas por mais de 72 horas. Põe na tela. A mulher resgatada em Kirihan, na Turquia,
por um grupo de socorristas alemães depois de mais de 100 horas sobre os escombros após o forte terremoto da última segunda-feira, não resistiu aos ferimentos e faleceu neste sábado, dia 11 de fevereiro, informou uma ONG alemã. Esta mulher de 40 anos foi imediatamente atendida por médicos na sexta-feira. A equipe alemã explicou que enquanto esteve soterrada, havia conseguido abastecê-la com água e sucos de frutas com uma mangueira. Eles mantiveram contato com ela durante vários dias, graças a um pequeno poço. A vítima havia acabado de sobreviver por mais de 72 horas, limite de tempo que os especialistas consideram crucial para encontrar sobreviventes em meio aos escombros. Mais de 90% dos sobreviventes de terremotos são resgatados nos 3 dias seguintes aos desastres. Essa duração pode variar significativamente em função do clima, da frequência dos novos terremotos e da rapidez dos socorros. A Turquia contabiliza 31.643 vítimas. Já a Síria, ela contabiliza 3.581 vítimas, segundo dados oficiais que foram divulgados neste domingo. Com isso, o número total de mortes chegou a 35.224 vítimas. Lembrando que ainda tem pessoas, adultos e crianças vivas após 100 horas depois do terremoto. Eles estão em busca dessas pessoas. Então, ainda existe esperanças de encontrar vítimas vivas. Bom, nesse final de semana, passando para a nossa parte de esporte, nós tivemos o Brasil campeão no futebol. A seleção brasileira enfrentou o Uruguai, na última rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20. E eu trago para você, põe na tela. A seleção brasileira conquistou o título no Campeonato Sul-Americano Sub-20 na noite de domingo. Na última rodada do hexagonal final, os brasileiros precisavam vencer a seleção do Uruguai para levantar a taça. Empate ou derrota significava título para os uruguaios. Mas a situação dos nossos representantes começou a melhorar com um gol de cabeça de Andrei Santos. E a conquista foi confirmada com o gol de Pedro já nos acréscimos da segunda etapa. Essa foi a 12ª vez que o Brasil levanta a taça do Sul-Americano Sub-20. Com essa conquista, os brasileiros colocaram fim a um jejum que já durava 12 anos. E ainda no mundo dos esportes, ontem foi a temporada do NFL, que chegou ao fim, com mais uma decisão do Super Bowl. Põe na tela. O Super Bowl 57 colocou Eagles e Chiefs frente a frente no State Farm Stadium. Foram os Eagles que marcaram primeiro em touchdown terrestre de Jalen Hurst, mas os Chiefs logo trataram de responder e Travis Kelce recebeu o passe de Patrick Mahomes. A disputa seguiu firme no primeiro tempo e a franquia de Filadélfia foi para o intervalo na vantagem por 24-14. No show do intervalo, Rihanna levou seus maiores hits e anunciou que está grávida do segundo filho. No começo do quarto quarto, a virada dos Chiefs veio em mais um passe de Mahomes para Kadarius Toney. Faltando menos de 2 minutos, os Chiefs tiveram a chance de marcar um novo touchdown para abrir pelo menos 6 pontos de vantagem. Pensando no tempo que os Eagles teriam para atacar, os Chiefs gastaram relógio. E faltando apenas 8 segundos, Butker converteu o field goal para deixar os Chiefs na frente por 38-35. Sem tempo para reagir, os Eagles perderam a última chance de pontuar e os Chiefs comemoraram a conquista de mais um Super Bowl. E como não poderia ser diferente, Patrick Mahomes foi eleito o melhor jogador da decisão. Fim de semana promissor para o futebol, tanto brasileiro quanto o futebol americano, Bom, eu encerro a edição de hoje do Yes TV Notícias, prometendo estar de volta amanhã, nesse mesmo horário, para trazer para você as principais notícias sobre o Brasil e o mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.